Era um Portugal cinzento, aquele de finais dos anos de 1960, inícios de 1970. Para muitos, a Ação Católica representava uma das poucas oportunidades onde se podia discutir e refletir sobre a realidade. Para jovens que viviam numa ditadura, que não era só o sistema político, era a nossa vida cotidiana, era completamente controlada. Isto era um grito de liberdade. Mas não só. Era também uma nova forma de entender o mundo. Cristão é alguém que está confrontado, em última análise, com a sua consciência, na sua relação com Jesus, e em segundo lugar, que nessa relação é que se constrói o sentido da liberdade. Porque a liberdade é sempre uma relação. Há mais de 50 anos, quando o país vivia subjugado pela ditadura, a Ação Católica Portuguesa fomentava a intervenção dos leigos na sociedade. O meu nome é Ana Catarina André. Este é o Igreja e Liberdade, um podcast da Renascença em 5 episódios sobre o papel dos católicos na transição democrática e sobre as transformações ocorridas na Igreja neste período, com contextualização histórica de Paula Borges Santos, numa parceria com o IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Depois de, no episódio anterior, termos abordado a luta contra a guerra colonial, chegou a vez de contar a história da Ação Católica e do seu papel na formação de diversas gerações. Episódio 2. Ver, julgar e agir. A chuva não dava tréguas. Naquela noite, de 25 para 26 de novembro de 1967, não se sabe exatamente quantas pessoas morreram na região da Grande Lisboa. A água e a lama destruíram 20 mil casas e arrasaram bairros e aldeias. Na catástrofe natural mais devastadora no país desde o terremoto de 1755. Como tantos jovens católicos, Helena Roseta, estudante de arquitetura, não ficou indiferente à tragédia. Houve uma grande mobilização de estudantes através de vários movimentos católicos, a Conferência de São Vicente de Paulo, o CASU, que era da Ação Social Universitária, onde esteve muito envolvido o António Guterres. Sobretudo foi o técnico que liderou, o Instituto Superior Técnico liderou essa mobilização. Eu não participei diretamente nessa mobilização, mas nós sabíamos que havia brigadas de estudantes a ir trabalhar para os bairros, os de medicina iam vacinar, iam tratar das pessoas com doenças, os outros iam limpar a lama, fazer esses trabalhos todos. Tarefas que juntaram milhares de jovens em apenas 4 dias, entre os quais mais de 2.500 rapazes e raparigas da Ação Católica, uma organização da Igreja da qual fazia parte a JEC, Juventude Escolar Católica, e a JUC, a Juventude Universitária Católica. Perante a tragédia, os estudantes foram-se apercebendo que o governo de Salazar queria conter e limitar a informação que circulava. Além do número de mortos, que pode ter chegado aos 700, os prejuízos à época rondavam 3 milhões de dólares. E os jornais não publicavam os comunicados das associações de estudantes. Portanto, a JUC tinha bastante contacto com as associações de estudantes. O presidente nacional da JUC nessa altura era na altura o meu namorado, depois mais tarde o meu marido, Pedro Roseta, e da JUC feminina era a Manuela Yanes. E então entenderam-se os dois para tomar uma posição clara contra esta coisa abusiva de não se dizer a verdade, não se poder dizer a verdade, de haver censura sobre a verdade, sobre um desastre monumental. Em conjunto, Manuela Yanes, que depois do 25 de Abril se tornaria Primeira-Dama, e Pedro Roseta, mais tarde Ministro da Cultura, decidiram criar um caderno de reflexão sobre a catástrofe, contornando as regras da censura.
Era uma publicação, isto é um pormenor, era uma publicação não periódica, porque o jornal era periódico e tinha que ir à censura. O não periódico não tinha que ir à censura e, portanto, fizeram este truque de pôr cá fora o caderno de reflexão, que eu ainda tenho um exemplar. Nesse caderno, Helena Roseta, que assinava como Lenisha Salema, entrevistava os arquitetos Nuno Portas e Gonçalo Ribeiro Teles. O objetivo era perceber as causas da devastação que afetou locais como Loures e Vila Franca de Xira. Naquela altura era sobretudo nas zonas mais rurais, muitas vezes nos vales. Ora, a cheia, quando ocorre, é os vales que são inundados. Quem está no topo não lhe acontece nada. E, portanto, a explicação de que isto era uma consequência de um sistema social e económico injusto. Um problema social e económico que os jovens denunciaram e que comunicaram ao cardeal Cerejeira. O Beda era presidente da JUC e tinha acesso ao cardeal e foi-lhe explicar o que é que se sabe e ele deu-lhes força e disse avança. O que é verdade tem que ser posto cá fora. Portanto, esse era o racional. Na base desta e de outras iniciativas estava a metodologia da Ação Católica. Havia sempre aquela metodologia da reflexão-ação, quer dizer, a gente faz uma coisa qualquer, vamos refletir e depois vamos fazer meditações, procurar passagens do Evangelho, mas sempre muito marcadas pelas questões da injustiça. E isso foi o que me tocou mais, eu sou muito sensível à questão da injustiça. Havia sempre o problema da injustiça, da desigualdade, da pobreza, da necessidade da compaixão, mas sob a forma de repor a justiça, não sob uma forma meramente caritativa. O problema era de injustiça do sistema e era que era preciso combater. Ora, para jovens que viviam numa ditadura, que não era só o sistema político, era a nossa vida cotidiana, era completamente controlada. Isto era um grito de liberdade. Muitas das ações destes jovens eram alimentadas pelas mudanças trazidas pelo Concílio Vaticano II e pela encíclica do Papa Paulo VI sobre o desenvolvimento dos povos. Popularium Progressio, a grande encíclica, que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Para nós isto era muito sensível, nós sabíamos que havia pobreza, que havia subdesenvolvimento, mas a Igreja vem dizer que o subdesenvolvimento tem que ser combatido porque é uma injustiça, não é uma fatalidade. Isso mudava completamente a atitude perante a vida e perante a sociedade. Criada em 1933 por decisão do Papa Pio XI, a Ação Católica Portuguesa procurava fomentar a intervenção dos leigos na sociedade e era composta por diferentes organismos, como explica a historiadora Paula Borges Santos. Era uma organização que tinha 5 ramos: o ramo agrário, estudantil, operário, universitário e independente. E estava organizada em juventudes para cada um destes ramos e também em ligas. As juventudes para os jovens era uma iniciação e as ligas para aqueles que já estavam na vida adulta e já se profissionalizavam nos respectivos setores. Da Ação Católica faziam parte, por exemplo, a Juventude Escolar Católica, JEC, a Juventude Operária Católica, JOC, mas também a Liga Agrária Católica, LAC, e a Liga Universitária Católica, LUC. Com as transformações na Igreja e no mundo, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a ideia de democracia começou a ganhar força no interior desta organização. Há uma abertura no discurso do Vaticano à ideia de democracia. Há uma valorização da pessoa humana com novas referências. A dignidade da pessoa humana, que está sempre presente na doutrina da Igreja, conhece uma nova reformulação num país onde continua a prevalecer um regime autoritário. Um regime que começa a ser criticado pelas gerações que se vão formando na Ação Católica. Aquilo que será decisivo nessa formação é uma consciência de uma autonomia de cada pessoa humana, da sua reflexão e do seu contributo para a comunidade. Esta é uma aprendizagem que é feita nos vários organismos, desde muito jovens, porque muitos entram para as juventudes escolares e depois acabam por ficar nas juventudes universitárias e são anos de sublimação destes aspectos. Isto acaba por dar um fortalecimento pessoal
e uma consciência do valor da sua intervenção fora do comum na sociedade portuguesa e numa altura em que a atividade político-partidária estava completamente esvaziada. A não ser que se optasse por ir para a clandestinidade, não havia muitos polos cívicos de formação. O grande acrescente de valor que a Ação Católica traz é esta consciência. Então, para as mulheres, isto é qualquer coisa de absolutamente transformador. As mulheres ganharam também uma oportunidade de debater novos temas. Na viragem dos anos 50 para os anos 60, e também a propósito dos documentos pontifícios que vão sendo publicados, começam a pensar-se questões como o casamento, a questão da sexualidade, a questão reprodutiva e a questão da interrupção voluntária da gravidez, e há uma doutrina de condenação da interrupção voluntária da gravidez permanente e intensiva, mas ao mesmo tempo, dentro dos movimentos da Ação Católica, há espaço para uma leitura, uma reflexão das encíclicas e uma discussão também daquilo que eram fenómenos novos, por exemplo, o aparecimento da pílula e aquilo que é a revolução da sexualidade da mulher, como a mulher pode passar a viver a sua sexualidade, impacta diretamente nas militantes da época, e isso é discutido. A estas discussões junta-se um novo horizonte, o da democracia. Para além deste ganho de voz própria, a consciência política forma-se porque neste período a formação que se adquiria passava por uma discussão intensiva de leituras e de autores. Autores que, dentro de um espectro variado, todos vão concorrer para uma afirmação de um horizonte de intervenção política que é o da democracia. Há um horizonte democrático que a Igreja não rejeita e que está nos seus autores, que são lidos nessa época, e também uma democracia que não é só no plano político, é uma democracia também interna à Igreja. Muito desse horizonte democrático era também partilhado pelos sacerdotes que acompanhavam os grupos da Ação Católica, a maioria dos quais também jovens. António Janela era um dos padres que, no final da década de 1960, início da década de 1970, era assistente da JEC e professor de moral no Liceu Dom João de Castro, em Lisboa. Com o fim da era salazarista e a ascensão de Marcelo Caetano a presidente do Conselho de Ministros, criou-se a expectativa de uma reforma no regime. O país habituou-se durante largo período a ser conduzido por um homem de gênio. De hoje para diante, tem de adaptar-se ao governo de homens como os outros. Diante de um novo governo, o padre António Janela decidiu incentivar os alunos a elegerem democraticamente o seu representante. Porque com a primavera marcelista era preciso começar, digamos, a educar também para uma participação mais responsável. E eu lancei nas turmas, eu tinha todas as turmas de 6º e 7º ano. A eleição do chefe de turma era sempre uma coisa porque ninguém queria ter esse trabalho. E então comecei, não, isto há candidaturas. Candidato, faço um programa, era uma educação cívica, mas que era norteada por aquilo que a Gaudium et Spes diz. A Gaudium et Spes, um documento do Concílio Vaticano II sobre a presença e a ação da Igreja no mundo. Entusiasmado com os ventos de mudança que vinham de Roma, o padre Janela avançou com a eleição do chefe de turma. A iniciativa incomodou o então ministro da Educação, José Hermano Saraiva, que, numa ida à escola, recusou cumprimentá-lo. Chegou a minha vez de chegar em frente ao ministro, que me sabia quem eu era, e ele, pura e simplesmente, vira a cara de um lado e vira a cara para o outro. E não me estende a mão. O vice-reitor ao lado, e eu enfiei-me pelo chão abaixo. Mas aquilo foi para mim um choque muito grande. Saio dali, meto-me no meu carrinho, um Austin pequenino, vou direito ao patriarcado. A Vial Cerejeira recebia-nos a qualquer hora. E eu disse ao senhor patriarca, eu nunca me aconteceu isto. O ministro ali publicamente não me estendeu a mão como estendiam todos. Pois não, filho, é que tens um processo disciplinar em cima.
processo disciplinar que fez com que fosse enviado para Roma, onde ficou a estudar até 1973. Como o padre António Janela, outros assistentes da Ação Católica estudaram fora, como foi o caso do padre Vítor Feitor Pinto e do então padre António Ribeiro, mais tarde patriarca de Lisboa, uma realidade que a historiadora Paula Borges Santos diz ter sido determinante para o clero mais jovem. E à medida que o número desses padres com formações no exterior aumenta uma consciencialização numa parte do clero, que isto agrava também uma fratura geracional. São os padres mais novos que saem, por oposição a um clero mais velho que fica, que não teve essa oportunidade e que continua com outras referências. E, portanto, esses padres mais novos que fazem diferentes formações em Itália, França, na Áustria, enfim, que circulam, estão mais identificados com as questões que a sociedade civil e, sobretudo, setores mais contestatários vão colocar e vão encontrar formas diferentes de responder, diferentes projetos que vão realizando no interior da Ação Católica, mas que vão dando sustento a essa busca que esses vários setores vão fazendo. Desse mundo da Ação Católica fizeram parte nomes que mais tarde marcariam a história do país, como é o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, António Guterres, Maria de Lourdes Pintacilgo e a própria Helena Roseta. Para lá da cidade, a Ação Católica tinha também uma presença forte no mundo rural. Joaquim Batalha nasceu na freguesia da Achada, no concelho de Mafra, em 1938, numa família de oleiros e agricultores. Desde cedo esteve ligado aos movimentos rurais da Ação Católica, onde cresceu. A formação humana que nos davam não se dava em lado nenhum. Nessa altura, o analfabetismo era mais comum. A maior parte das crianças não ia à escola. Eu fui à escola e fiz a 4ª classe. Fui o único dos irmãos que fiz a 4ª classe. Aos 12 anos fiz a 4ª classe. E aí é que fui então para o seminário. Com o tempo, a Ação Católica foi tendo também um papel nos projetos em que se ia empenhando. Olha, por exemplo, para dar uns exemplos concretos, eu fazia um jornal de parede. Fiz um jornal de parede, fiz um jornal regional, temas da agricultura, temas de formação religiosa, formação bíblica. Estou-me a lembrar de uma vez que tomei a iniciativa de representar aquele episódio bíblico, o último juízo. Em 1961, ainda no seminário, Joaquim Batalha entusiasmou-se com a publicação da encíclica do Papa João XXIII, Mater Magistra, a primeira que abordava a questão rural e que, entre vários aspectos, falava da necessidade de dar instrução aos agricultores e apelava à sua união. Uma parte da encíclica é ligada ao setor rural e trata de diversos assuntos, desde os impostos ao cooperativismo, etc. Né? Por exemplo, nós desenvolvemos muito a formação cooperativa. Fizemos encontros em vários sítios aqui na nossa região. Iniciativas que nem sempre foram bem vistas por todos e que, na década de 1970, já depois de ter sido ordenado padre, lhe valeram alguns momentos de tensão. Porque eu era considerado um padre comunista do patriarcado. Sempre fui. Porque o que eu queria era que se desenvolvesse, enfim, o objetivo, né? Não me estava muito a ralar com os comunismos na altura, embora não sofresse com isso. Porque, inclusivamente, visitar uma família, uma terra do concelho de Mafra, a povoação que tinha já acirrada contra mim, soube que eu estava lá em casa dessa família, obrigaram-me a sair e puseram-me na rua. E não me buscar o carro, encalhou. Nessa altura, o padre Joaquim Batalha era já assistente diocesano dos movimentos rurais da Ação Católica no Patriarcado de Lisboa. Reunia-se com muita frequência com os camponeses para discutir temas que os preocupavam e que a Igreja também propunha.
Concretamente, havia famílias pobres, sem casa, sem condições nenhumas, e os grupos ocupavam-se desses casos até para construir casas. Eram ações práticas, muitas vezes. Não era apenas blá blá blá. Era uma ação católica, não é a não ação, é a ação católica. E, portanto, os temas vinham ao sabor das necessidades, não é? O objetivo deste padre, que ao longo da vida escreveu quase 2 dezenas de livros e dinamizou um sem número de iniciativas e projetos, era claro. Preocupávamos com a formação das pessoas e o empenhamento das pessoas no desenvolvimento do seu ambiente. Isso era a nossa grande luta, empenhar as pessoas no desenvolvimento das suas terras. E isso resultou muito. Um pouco por todo o país, a ação católica foi sendo determinante para o crescimento de um número significativo de rapazes e raparigas. No caso de António Matos Ferreira, essa formação começou no final da década de 1960, após um convite para participar num encontro da JEC. Essa reunião foi para mim muito marcante. Porquê? Porque eu fui encontrar uma outra lógica da convivência cristã. Nós levávamos coisas para comer, isso não era um hábito meu, e levávamos coisas, partilhávamos, falávamos. Eu comecei a perceber que havia uma outra maneira de relacionar a realidade. E isso entusiasmou-me. Permitiu-me ver que havia outras coisas. Isso é muito importante. Quer dizer, muitas vezes aquilo que a gente chama a adolescência, a juventude, o grande problema muitas vezes nem são as ideias, é a possibilidade de conviver com outras realidades. Isso foi a minha experiência essencialmente da JEC. A metodologia também o cativou. A experiência foi fundamental do ponto de vista da fé, porque tínhamos grupos de reflexão que se reuniam. E a metodologia era muito importante. O ver, julgar e agir, etc. Esta metodologia, ela é sobretudo evangélica. E, portanto, foram anos de grande iniciação a uma coisa que era novidade. Enquanto elemento da ação católica, empenhou-se em diversas ações de alfabetização em bairros como a Corraleira, em Lisboa. Foi também na JEC e nas aulas de religião e moral que António Matos Ferreira teve a oportunidade de conversar e debater longamente os mais diversos temas e discutir autores que questionavam a própria Igreja. Por exemplo, um dos livros que normalmente até servia na disputa nas aulas de religião e moral era do Bertrand Russell, Porque Não Sou Cristão. O impacto da ação católica estendeu-se a outros domínios. A ação católica, e no caso concreto estudantil, gerou uma certa cultura católica e social. Não foi a única, não é a única força. Eu sei que há muitas outras forças que também o reivindicam, mas, por exemplo, o cineclubismo dificilmente se pode refletir sem o contributo dos grupos católicos, e nomeadamente a JUC. Por exemplo, uma figura que vem da JUC, que é o Bernardo da Costa. Ou o Festival da Figueira da Foz, que foi iniciado exatamente no quadro da JUC. Eu já não faço parte bem dessa geração, mas ainda usufruí disso. Um legado que, para António Matos Ferreira, que chegou a ser coordenador da JEC e se tornou mais tarde professor na Universidade Católica, teve um significado bem mais profundo e lhe trouxe uma certeza para a vida. O cristão é alguém que está confrontado em última análise com a sua consciência, na sua relação com Jesus, que aí não há subterfúgio, e em segundo lugar, que nessa relação é que se constrói o sentido da liberdade. Porque a liberdade é sempre uma relação. Uma liberdade descoberta na Igreja ainda antes do final da ditadura. No próximo episódio, olhamos para a participação política dos católicos neste período, entre o final da década de 1960 e os primeiros anos da década de 1970, até à chegada da democracia, e para a sua filiação nos mais diversos partidos políticos após o 25 de Abril. Ser católico não é uma restrição para qualquer opção que a pessoa possa ter. Eu compreendo isso. Mas há limites, não é? Ou pelo menos eu julgo que há. Igreja e Liberdade é um podcast produzido, narrado e escrito por mim, Ana Catarina André, com sonorização de Diogo Casinha,
coordenação editorial de Catarina Santos e Pedro Leal e contextualização histórica de Paula Borges Santos, numa parceria com o IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Neste episódio foram usados sons do arquivo da RTP.